Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você estará ouvindo ou assistindo esse podcast. Bom, o tema de hoje é podcast, transição de carreira. Transição de carreira. Esse é o foco do nosso podcast de hoje. Estamos aqui com o Yasuto, lá do Rio de Janeiro, o Rafael Costa, também lá do Rio de Janeiro, o Jonathan Machado, o Rodolfo e o Pedro Kuramoto, lá da Bélgica. Os nossos convidados especiais de hoje é o Rafael Costa e o Yasuto. São pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer enquanto estava na Unicarioca, no projeto Unicarioca Dev. Não era exatamente no projeto Matrix, porque eu não participei do projeto Matrix, mas durante a minha participação no Unicarioca Dev. E a razão desses dois convidados estarem aqui é justamente porque eles são pessoas que estavam em outra área, em outra carreira, e em algum momento da vida deles, eles tomaram a iniciativa de mudar para TI. E é isso que a gente quer saber hoje, né? Como é que foi esse espaço, por que tomaram essa decisão. E eu vou começar pelo lado esquerdo do meu vídeo com o Rafael Machado. Que a minha primeira pergunta de hoje é: Rafael, por favor, se apresente. Fala um pouco sobre você. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Repetindo aí o Wagner. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, galera. Ainda mais para tratar de um tema que muita gente acaba passando, né? E a gente não sabe nem por onde começar, para falar a verdade. Como o Wagner já falou, eu me chamo Rafael, trabalho hoje numa empresa de TI aqui no Rio de Janeiro, voltada para o meio de pagamentos digitais. E estou há 3 anos e meio na área já. Nossa, passa rápido, hein, cara? Passa rápido, né, cara? Então, eu migrei totalmente de carreira, né? Eu era do turismo, como o Wagner mesmo falou, e em dado momento da minha vida, acho que não vou nem atropelar o script não, vou deixar o Wagner conduzir, mas a gente vai passar por esse lado aí de como foi essa transição. E aí hoje eu estou aqui como desenvolvedor de software, então estou bem feliz, estou realizado de fato, isso é bacana. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, cara. E você, Yasuto? Diz aí, cara. Se apresente, por favor. Fala aí, pessoal. Bom, só para começar, é um prazer estar aqui, porque eu sou bem grato ao grupo e pela mudança que esse grupo proporcionou na minha vida. Antes de passar para a TI, eu era analista financeiro e hoje eu trabalho em uma empresa também de pagamentos digitais, no setor de pagamentos digitais, né, de empresa de TI, como desenvolvedor back-end. Pô, legal, cara. Você, já começando uma pergunta que de repente está fora do script, você sente que você utilizou o seu conhecimento do setor financeiro no que você faz hoje? Cara, acho que não. Ok. Porque é algo bem diferente do que eu fazia. Uhum. Talvez eu use em alguns projetos por fora, mas não no meu trabalho de carteira assinada. Então, aproveitando já o gancho e, assim, qual foi o start, né? Qual foi o momento de decisão? Por que você decidiu mudar para TI? Começando por mim? É. Bom, quando eu era de financeiro, eu estava cursando engenharia de produção na Unicarioca. E aí eu estava fazendo várias aulas com o pessoal de computação, então eu via algumas aulas que eu me interessava, né? Algumas matérias que eu me interessava. E eu estava começando a não gostar das matérias de produção. Uhum. E aí eu tinha um amigo que ficava enchendo meu saco para eu sair de produção, ir para computação e tal. E eu fui meio sem objetivo, só mudei. Eu tinha 31 anos na época. E aí eu comecei a fazer aula de computação e eu conheci o Projeto Matrix. O Jonathan, ele foi lá na faculdade uma vez, na aula do Manuel, e falou sobre o Projeto Matrix e tal. Eu me interessei bastante e resolvi entrar. Cara, aí eu vou começar a falar do processo. Então, foi basicamente isso. Eu comecei a fazer aulas, gostei. Ou você pode falar também que é porque eu estava na crise dos 30 anos e resolvi virar minha vida para os meus trabalhos. Ah, então peraí. Esse é o gancho que eu quero pegar. Eu vou fazer igual o do podcast do DevOps. Eu quero entender bem assim, o que faz uma pessoa querer mudar de área. Pelo que eu entendi, você fez algumas aulas experimentais e gostou e resolveu mudar. É isso.
no meu curso tinha algumas aulas de computação, assim, de introdução à programação, coisas básicas. Uhum. E resolvi mudar. Simplesmente estava sem saco já para ir na faculdade, para fazer algumas aulas que eu não gostava de introdução. Mas você não chegou a pesquisar antes sobre a área de TI, nada disso. Você descobriu a TI lá na faculdade. Descobri lá. Talvez se eu não tivesse feito tanta aula com o pessoal de computação assim, eu não teria mudado. Tá, mas assim, desculpa insistir nessa pergunta. Eu quero entender assim, qual foi o momento? Você começou a fazer aula e pô, isso parece ser legal, essa galera parece ser legal, eu vou me juntar a eles. É isso? Assim, não tanto, assim, a galera também, mas as aulas eu acho que eram mais objetivas, sei lá, as Eram mais matérias. exatas. Eram mais exatas. O pessoal brincava que a ADM, que engenharia de produção é ADM com física. Então, assim, eu só acho que eu me interessava mais pelas matérias. Entendi. Porque Deixa pode eu falar, só fica à complementar vontade. com um ponto ali. Qual foi a matéria que você estava fazendo e que deu estalo assim? Psicologia comportamental ou organizacional, alguma coisa assim. Pô, não tem nada a ver com TI. Na ocasião. É uma das matérias que eu perdi aí quando eu mudei. Cara, mas é interessante. Eu insisti nisso, Yasuto, justamente porque a maioria das coisas que eu ouço de muitas vezes, tirando o colega lá um case que o Jonathan me contou uma vez lá na faculdade, lá no primeiro período, de que ele conheceu um cara que resolveu fazer TI porque ele gravava CD. Tirando esse, Era tipo é, isso. eu lembro bem dessa história, cara, que eu ri muito naquele dia. Tirando esse, as coisas que eu mais ouço é as pessoas falarem em relação à empregabilidade da área, as oportunidades. Então, por isso que eu insisti, para entender exatamente qual era a sua razão, né? O porquê. Cara, então, eu estava basicamente assim, um pouco bem empregado, sabe? Não tinha dificuldade no meu trabalho, não Não tinha se nem vontade de tratava sair na disso. época. Então, era mais porque eu tinha que fazer uma faculdade, sabe? Eu tinha passado da hora. Fala aí, Pedro. Tá Tá mutado. sem áudio, cara. Pera aí, você tá sem áudio. Desculpa. Repete sua Estão me pergunta, por ouvindo? favor. Agora sim. Basicamente, junto nessa última frase do Yasuto, em qual momento você estava na vida? Você falou que estava com 31 anos, casado, com filhos, morando sozinho. Como é que estava a sua situação financeira e familiar para chegar a ter uma mudança desse tamanho? Porque eu sei que mudar de carreira no meio do caminho, às vezes é complicado. Eu ia até falar sobre isso na outra pergunta aí do roteiro. Eu morava com minha tia, na casa da minha tia, com minha madrasta também, enfim. Assim, eu não tinha dificuldade financeira, mas a minha família não dependia de mim, eu não tenho filhos, então eu tomei uma decisão arriscada, mas não tão arriscada assim para mim. Eu não acho que todo mundo tem que tomar a mesma decisão que eu tomei. Foi algo Realmente, experimental e que acabou dando eu não certo. tinha pessoas que dependiam de mim, então eu É podia mais tomar esse simples. risco. Entendi. E você, Rafael, me conta a tua história aí, cara. Qual foi o momento, assim, qual foi o start, a tua razão que fez você mudar para TI, cara? De onde você era antes e o que fez você mudar? Beleza, cara. Então, acho que esse start começou bem antes do que acho que vocês até conhecem já do tempo que a gente já conversou, né? Eu tenho na família um pé na TI, né? Eu tenho um primo que é desenvolvedor. Então eu era moleque, eu cresci observando ele programar, apesar de nunca ter metido de fato a mão em código, ter feito nada. E, cara, o destino me levou para a área de humanas, cara. A primeira formação minha foi pedagogia, pela UERJ. E aí, cara, para conseguir emprego como professor aqui no Rio de Janeiro, sabe como é que é? E aí um outro amigo falou, cara, tem um curso de turismo muito bom que eu fiz, que, cara, tem que conseguir emprego, é maravilha e tudo. Na época, minha esposa estava grávida, e aí a responsabilidade estava batendo na porta, né? Socando a porta. Eu falei, cara, vou cair dentro do turismo, vou fazer esse curso aí e vou conseguir um emprego. E foi uma experiência excelente na minha vida, foi um momento muito bom da minha vida, o turismo. Fiz coisas assim que eu não esperava fazer, conheci lugares no mundo que eu não esperava conhecer. Só que eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, aquilo martelando. Eu falei, cara, como vai ser se eu for pro TI? Como vai ser se eu for pro TI?
como vai ser o TI? E chega um momento que você fala assim, cara, eu não vou a vida inteira me perguntando isso não. Eu vou tentar, caso eu não goste, eu volto para a área que eu já estava consolidado. Eu estava bem no turismo, eu estava numa condição boa, confortável, eu estava com um bom salário. Eu fiquei bastante tempo no turismo, então foi um momento assim que eu precisava sair daquela zona de conforto, né? Eu precisava de um start para falar, tá, quando que eu vou pro TI? E aí eu comecei a fazer a faculdade ainda no turismo, a faculdade lá na Carioca de TI, quando de repente veio a tal crise aqui, né, no Rio de Janeiro, no Brasil. E aí o empregador lá da empresa de turismo falou, cara, eu não consigo mais pagar teu salário. E a gente entrou num acordo. Eu falei, cara, tudo bem, vamos ficar no 0-0 então. E ele acabou me demitindo. E aí, cara, esse foi o estopim, assim, para eu falar, essa é a hora de virar a chave. Se eu não virar a chave agora e tentar voltar para a zona de conforto, que é o turismo, eu vou acabar nunca experimentando TI. E foi daí que eu comecei a fazer alguns estágios. Eu fiz um estágio em uma empresa que fazia o sistema, estava construindo o sistema na época da empresa de TI, que a gente havia contratado na época. Eu fiquei um tempo nessa empresa. E de lá eu fui para a empresa que eu estou atualmente. Então, foi bacana, assim, foi um momento bacana, foi um experimento muito legal. E, obviamente, que nesse período, algo que me ajudou bastante foi ter participado do Projeto Matrix, lá na Unicarioca. Propaganda grátis aí. Não, mas isso foi um divisor de águas, cara, porque a gente sempre comenta isso, né? Sim, quem tá na academia, quem tá na faculdade, tem sempre, embora esteja aprendendo algoritmo, esteja aprendendo N conceitos, né, que a gente vê na graduação, a gente sempre se pergunta, cara, tá, eu sei algoritmo, mas e o próximo passo? A empresa me pede Java, JavaScript, me pede um monte de stack que a gente não vê na faculdade. E se vê muito pouco. E aí a gente fala, cara, tem um gap, tem uma distância muito grande aí. O que eu vou fazer? Qual o próximo passo que eu vou dar? E aí o Projeto Matrix foi fundamental, assim, para encurtar esse espaço, esse gap. Então foi bem bacana. Bacana. Agora, eu acho que eu não fiz uma pergunta para o Yasuto que você já revelou já no início da sua apresentação. Você falou que hoje você é feliz. Yasuto, você é feliz? Cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Caraca, aí ouvinte. Eu acho que geral aqui do grupo é feliz, cara. Geral é feliz. Mas voltando ao Rafael. Rafael, eu lembro que eu cheguei a participar de uma entrevista sua para o Projeto Matrix na ocasião. Naquele momento, você estava desempregado? Você já tinha estágio naquele momento? Eu estava empregado ainda. Eu estava empregado na área do turismo. Estava com turismo ainda. Só uma ressalva, né? Hoje, se você estivesse na área do turismo, você não sei como é que estaria a tua situação, né? Porque hoje você pode trabalhar de casa. Exatamente, cara. Eu tenho amigos no turismo ainda que de vez em quando a gente conversa e realmente, né, com a pandemia agora, a área como um todo foi afetada, cara. E ainda nesse assunto, eu tenho conversado com amigos de outras áreas e alguns até já iniciaram processo de mudança para a área de TI. O que eu sinto às vezes é que nós da área de TI acabamos por nos tornarmos evangelizadores, né? Não sei vocês, mas eu acabo falando assim, cara, olha, tem essa vantagem, essa vantagem, essa vantagem aqui. E a galera, eu sei que eu acabo me tornando um evangelizador de migração para TI. Não sei se isso é certo ou não, não sei se, porque eu acho que deve existir diversas áreas com suas funções e nem todo mundo deve mudar de profissão, deixar de fazer de repente algo que gosta só por conta da empregabilidade, de salário. Não estou aqui julgando se isso é certo ou não, mas eu acabo falando bem. Eu sinto que, de certa forma, eu influencio isso. Vocês sentem isso também na relação de amizade com vocês, com profissionais que são de outras áreas? Cara, com certeza. Eu já indiquei bastante, inclusive, meu primo de 10 anos já quis falar para ele estudar lógica, sabe? Cara, eu acho que é muito mais fácil pra gente, sabe? Apesar de a gente ter que estudar muito, vendo a dificuldade hoje do que as outras áreas estão passando, eu ainda converso com muita gente que trabalhava comigo naquela área, e, cara, tá muito difícil. É isso. Eu tenho dois sobrinhos. Pode falar, Rafael.
eu concordo, assim, a gente acaba evangelizando, sim, evangelizando bem, né? Vamos Sim. dizer assim. Mas você tocou que eu, pelo menos, é uma opinião minha, eu considero importante, né? Se você for migrar para a área de TI só olhando a questão de, pô, tem muita vaga e é uma área que paga muito bem, você vai acabar se frustrando em determinado momento. Porque, Sim. como tu falou, né? Nós somos eternos estudantes, cara. A gente não vai Sim. parar de estudar nunca. Então, isso é uma característica da área e dependendo da onde você trabalha, da área da empresa, do segmento, enfim, você tem experiências diferentes dentro da área. Então, eu chego a conversar com muitos amigos que eu tenho, que às vezes falam, pô, cara, minha área tá assim, tá assado. Eu tento sempre evangelizar falando isso. Cara, ó, o benefício não é financeiro, que eu quero que você entenda. Isso é uma consequência que vai vir. Mas o que é legal que a gente faz na área é poder ver, por exemplo, nosso trabalho impactando alguém, algum usuário, etc. Tento vender, assim, no jargão, vender esse peixe para ver se a galera realmente consegue. Porque estudar e ganhar dinheiro é consequência do que você estuda, né? Você aprende. E também os diferentes nichos de negócios que a gente às vezes tem a oportunidade de participar, né? Durante um processo, durante um período aí de 5 anos, se você participa, talvez trabalhar em 3 ou 4 projetos diferentes, de diferentes nichos de negócios, a oportunidade de aprender o processo, o negócio em si, é muito interessante. Agora, voltando ao início sobre a evangelização, eu tenho 2 sobrinhos de 17 anos, um está em São Paulo, outro está no Rio de Janeiro. E eu faço reuniões toda sexta-feira à noite com eles. Eu comecei já tem 2 semanas. E toda sexta-feira à noite a gente tem que fazer uma apresentação. Ontem foi uma apresentação de como fazer uma apresentação. Então eles tiveram que montar uma apresentação para mim. E na semana que vem eles têm que apresentar um site funcionando em HTML para mim. E eu passei a sequência de aula do Gustavo Guanabara, que para mim é a melhor. Passei para eles essa missão, né? Então, eu acabo sendo um evangelizador também, não tem jeito. Mas esse aqui tá na marra mesmo, eu tô forçando a parada na marra mesmo, né? Então, só contribuindo com esse assunto ainda, cara, o meu filho, ele me vê aqui, ainda mais agora na pandemia, trabalhando de casa, tudo isso. E aí, na empresa que eu trabalho, tem todo aquele esquema de, caraca, tem Super Mario pintado na parede, tem videogame. E aí, quando ele vai lá, ele fica encantado. E aí, ele cismou que ele quer ser desenvolvedor. Pai, eu quero ser desenvolvedor. Eu falo. E, cara, pra mim isso é um orgulho, né? Só que eu tento não forçar ele. Eu falo, cara, eu não quero forçar ele a goela abaixo. Eu falei, você quer ser desenvolvedor? Então tá bom. Então eu vou investir em você como? Eu comprei livro, tem um livro muito seus filhos a programar, que ensina a fazer vários programinhas em Python. O Gustavo Guanabara também, para mim, cara, é a melhor sequência, assim, para quem está iniciando a aprender. E aí, engraçado é que esses dias ele estava aqui, ele está criando um site agora em HTML, com CSS, vendo o Gustavo Guanabara lá, e, cara, ele tá mega feliz. Então, assim, eu acho que o maior influenciador que eu tô sendo, assim, para alguém nesse momento, é ele, assim, deixar no momento dele. Isso é bem legal. Cara, uma dica que eu posso dar também é o canal Khan Academy, não sei se você conhece. Não só o canal, a plataforma mesmo, que tem jogos lá, você faz jogos, você pinta, você faz desenho, você constrói jogos dentro da plataforma. Tem também o code.org também, você tem joguinhos para crianças também. E é bem legal, cara, é bem intuitivo o negócio. Você ia falar, Rodolfo? Sim. Cara, aqui essa questão de evangelizar realmente assim é muito verdade, né? A gente acaba evangelizando muitas pessoas. E aqui em casa, por exemplo, eu evangelizei minha esposa. Minha esposa hoje faz faculdade de TI aqui em Portugal. Cara, já teve matérias de C e não sei o quê, um monte de coisa. E tá adorando, tá gostando muito. Tá, mas isso é legal, cara. Eu falo aqui em casa que assim, como é que. Até para saber se a didática nossa tá legal ou não, né? Eu falo assim, eu pego a minha esposa que não é da área de TI, e eu falo, eu tenho que te explicar esse conceito aqui hoje. E ela fala, quê? Aí eu vou e tento explicar para ela. Aí no final ela, pô, eu acho que eu entendi, faz sentido. Quando ela não entende nada, eu falo, cara, ou é muito difícil mesmo, ou eu não aprendi ainda. Boa estratégia, cara. Mas eu lembro que eu acho que a sua última apresentação no Carioca Dev, pelo menos o último que eu vi, estava muito bom. Você foi bem didático, cara. Valeu. Se eu não me engano, você Pedro quer falar alguma coisa, né? Pode falar, Pedro. Eu ia falar que, assim, basicamente a TI, ela é para todos, mas nem todos é para TI. Né? Existe espaço para todo mundo, mas nem todo mundo está aberto para o mundo que a TI oferece. Né? Apesar das várias opções que tem na área de TI. Era o que eu queria compor. Cara, então vou pular para o segundo tópico. Apesar de que você já
deram uma pincelada de como foi o processo de migração. Eu queria um pouquinho mais de detalhe, assim, nesse processo, o que vocês tiveram que estudar, é, passo a passo, assim, o Yasuto já deu uma prévia, né, da mudança, mas eu queria entender, assim, a partir do momento que você entrou, como é que foi essa transição? Qual o momento que você resolveu pedir demissão, Yasuto? Bom, eu comecei no Projeto Matrix, né? E Uhum, aí eu acho que eu era das pessoas que menos tinha conhecimento de programação na época. Tipo, eu fazia umas planilhas muito loucas no Excel e achava que aquilo era programar. Então, eu caí de cabeça no projeto, eu gostei muito. Tipo, no final do projeto, eu só conseguia pensar naquilo, sabe? Em programar e tal. Acho que um mês depois, eu comecei a procurar vaga. E aí eu fui para uma empresa de estagiar para ganhar acho que umas 3 vezes menos. E mais uma vez, eu não acho que todo mundo tem que fazer isso. Eu fui meio maluco. Hoje eu não sei se eu faria isso de novo. uhum, Bom, aí pouco tempo depois, eu estava também no processo, eu consegui um outro estágio, uma empresa maior, e eu consegui conciliar os dois, fazer 4 horas em cada um, então ficou mais tranquilo. Eu acho até que é uma coisa que eu tenho que falar, né, que até estágio tem muita oferta. uhum. Muito mais do que, não sei se tem muita, mas tem muito mais do que em outros cursos, né? E foi isso, cara. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Pô, você está repetindo isso pela segunda vez, então eu imagino que teu salário hoje seja muito maior do que você ganharia como analista financeiro, contabilidade ou na área de finanças. Eu não sei É, se é muito maior, mas já tá bom. quando o cara fazer, é um salário que tá bom. Não é porque tá bom. É porque eu tô há um ano e pouco como Aham, CLT aham. e com um ano e pouco eu não teria esse salário como analista. Entendi, faz sentido. Faz sentido. Você falou uma coisa que é muito importante, que eu acho que parte dos meus amigos, como o Hugo fez, o Rodrigo também fez, e eu também fiz, que é, em algum momento da nossa vida, a gente dá um passo atrás em relação àquela posição que a gente tinha, o salário que a gente tinha, voltar a ser estagiário e depois retomar lá na frente. Isso é bastante interessante. Acho que é isso que acontece na transição de muita gente. Às vezes é sênior em uma área e às vezes se sente inseguro, principalmente se a pessoa for casada, tiver família, se sente seguro de abrir mão disso tudo para poder regredir e voltar a ser estagiário, né? Mas assim, a experiência que eu tenho por mim e pelas minhas amizades mais próximas que tomaram essa decisão, ela tem sido compensadora, né? Valeram a pena, né? Também não sei se é uma coisa que a gente pode recomendar para todo mundo, mas é uma coisa que hoje para mim valeu a pena e que eu vi para os meus amigos também valeram a pena. Pode falar, Jonathan. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, já que eu ia esperar passar esse segundo ponto, mas assim, eu Uhum. acho que agora está o momento certo. Quando vocês tentaram mudar, vocês já estavam com alguma idade. Vocês sofreram algum preconceito nas entrevistas por causa da idade avançada? Porque eu sofri e eu fui meio que escrotizado numa entrevista que eu fui e na outra que eu entrei, o cara questionou também, mas foi super delicado para não criar uma situação ruim. Então, queria saber de vocês isso. Olha, eu não passei por nenhum tipo de preconceito devido à idade. Nenhuma empresa que eu fiz processo seletivo. Na verdade, eles perguntam, né? Você só tem 3 anos de TI, talvez, agora, hoje em dia. Ou então, você só tem 1 ano de TI, o que você fazia antes? E aí, quando você fala, né, cara, eu venho do turismo, a pessoa sempre tem a mesma reação. Caramba, turismo? O que você está fazendo no TI, sabe? É porque vira a chave totalmente. Então, aí você explica. E assim, acho que, dado o momento, isso até é um ponto positivo, né? Porque acaba vendo, caraca, a força de vontade que você tem, às vezes, para continuar seguindo em frente. Enfim, isso, no meu caso, felizmente, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. E você, É, Assuto? eu não sei se eu tive muito boas experiências, mas eu não senti nada do tipo. Inclusive, eu senti muita gente querendo me ajudar. Molecada, assim, muito mais nova que eu, que estava querendo pegar na minha mão e mostrar, sabe? Faz isso, faz isso, faz isso. Pode falar, Porra, Pedro. legal, que bom. Isso é importante, esse help, né? Todo mundo ajuda na TI, isso é ótimo.
Eu ia fazer uma pergunta para vocês, era com relação a primeira formação de vocês. Foi por alguma pressão familiar ou alguma coisa, um pai que falou você vai fazer direito, você vai fazer administração, você vai fazer qualquer outro curso, e depois vocês decidiram fazer o que realmente queriam, ou foi uma decisão prévia de vocês e depois vocês enxergaram um novo caminho e mudaram para TI? Cara, é curioso, porque na verdade acho que a minha primeira formação em pedagogia foi a pressão justamente para fazer TI na época. Porque, como eu te falei, né, tinha na minha família pessoas de TI e rolava aquela pressãozinha, cara, você tem que fazer TI, cara. Pô, você tem todo jeito para TI, cara. Você tem que fazer TI. E aí, cara, chega um momento que você tá saindo do ensino médio, você tem que escolher uma área e você fica, meu Deus do céu, eu não quero escolher porque estão escolhendo por mim. E aí você fala, não vou fazer TI. Aí você adora aquele adolescente que acha que vai dominar o mundo. Você fala, não vou fazer TI. Não vou fazer TI porque vocês querem, eu vou fazer o que eu quero. E educação sempre foi uma área que eu admirei muito, 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 admiro até hoje. E eu optei por fazer a pedagogia. Então, assim, foi uma formação excelente, uma formação muito humana, assim, então valeu muito a pena. Eu acho que toda experiência que a gente passa na vida, a gente consegue extrair coisas boas, né, pra gente. Então, acho que o meu caso foi ao contrário, né? A pressão, entre aspas, era TI e eu fui naquele, não vou fazer porque vocês querem, vou para uma outra área. Olha como é que a vida dá volta, né, cara? Onde eu tô hoje? Eu tô no TI. Não Ser foi, teimoso? Exato. Bom, Eu acho que, pode falar. só para adicionar, eu acho que dá para ver bastante no Rafael, tipo, o quão essa primeira formação dele contribuiu para ele, porque ele é um cara super didático. Quando ele vai explicar alguma coisa, é muito fácil entender. Muito didático. Rafael explica Bom, muito cara, bem, valeu. cara. Aí você podia começar a gravar cursinhos, Rafael. Ganhar um extra aí. Fica a dica. Quero comissão pela ideia. Opa! Cara, o nosso colega Petros, que está no Canadá, que não está participando hoje, deixou aqui uma pergunta, dentro que eu acredito que se encaixe dentro desse tema, né, da segunda, que como foi o processo de transição de outra área para TI, que o Rafael Machado ainda vai falar esse processo de transição, ele já falou algumas coisas. E qual foi a maior dificuldade após a mudança de carreira, para uma carreira nova, assim? Rafael. No meu cenário, né, a transição para TI, o que mais me assustou foi a questão financeira mesmo, porque eu já era casado, já tinha filho, então a gente tem custos familiares e eu voltei a ser estagiário. Então, eu estava bem confortável no turismo e o meu salário literalmente despencou. Na verdade, a primeira experiência minha na TI não foi nem salário, foi uma ajuda de custo. Então, eu acho que durante o turismo eu consegui fazer um pé de meia, eu consegui juntar algumas economias e graças a ela eu consegui segurar as pontas. E realmente, assim, eu reflito às vezes sobre isso até hoje e se não fosse essas economias e também todo o apoio familiar que eu tive, minha esposa principalmente, me deu um super apoio, eu acho que eu não estaria no TI hoje, ou então seria faseado. Eu teria que ir muito mais lento do que eu fui. Porque o que aconteceu foi que eu mergulhei de cabeça e eu falei, vou usar todas essas economias para me manter aqui, manter o mínimo que minha família precisa de conforto e qualidade de vida, e vou fazer minha parte aqui, que é cair dentro e tentar encurtar, num período de tempo, esse gap de salarial. E graças a Deus deu certo. E você, Assuto? Qual foi a maior Cara, dificuldade após a mudança de carreira para o início da nova? Dinheiro. Dinheiro é foda. Apesar de que, assim, hoje eu penso e talvez eu não fizesse da mesma forma que eu fiz. Na época, como eu falei, eu fiz 2 estágios ao mesmo tempo. Minha namorada também estava fazendo 2 estágios. A gente foi morar junto e foda-se, vamos que vai dar certo. Mas também, cara, acho que é muito difícil. É tanto assunto para estudar que me assustou bastante. Uhum. Então, eu acho que eu ainda sinto dificuldade com isso às vezes, de não saber em que focar. E quando você está começando é bem difícil isso. Então, quando você vê tipo uma vaga de estágio pedindo, eu me lembro que até eu comentei isso com o pessoal lá, acho que eu fiz na apresentação lá da Unicarioca, que eu vi uma vaga de estágio que pedia COBOL. Então, assim, era difícil saber o que focar.
Então, acho que principalmente isso, é ter paciência para conseguir continuar, né? Go ahead, Jonathan. Tava esperando você acrescentar essa. Não saber o que É, estudar. não, vamos lá. Essa semana agora eu fiz umas 15 entrevistas, né? Entrevistando candidatos que estavam num nível meio de estudante. E era perceptível que a galera estava meio perdida. Tinha gente que estava assim, no desespero total. Total mesmo. Você via que o cara estava atirando para tudo quanto é lado. Então, eu acho que o maior problema hoje é não pegar uma coisa e focar nela. É tipo, querer olhar tudo, tipo, se impressionar com o que está escrito na vaga. Cara, só caga para a vaga. Tipo, é COBOL, SQL, não sei o quê. Cara, nunca trabalhei com isso. Aplica. Aplica para tudo, velho. Aplica para tudo e vê o que vai dar, entendeu? Tipo, no máximo tu vai ganhar um não. Vai, só vai, tá ligado? Se você deixar de colocar, e eu já deixei de aplicar, porque, pô, eu não dou cheque em todos os quesitos aqui, velho, tu não vai trabalhar em nenhum lugar. Por exemplo, eu comecei a mexer mais com Docker agora. E, cara, tu vê as vagas tem Docker. Então, beleza. Não dá nenhuma pra mim, porque tem que ter Docker. Cara, eu só caguei e falo, velho, eu não sei Docker. Tem que aprender Docker? Eu aprendo. Eu sei aprender. Então, vamos lá. É isso. O que o Só Jonathan vai. falou é muito importante. Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz, assim, no TI mesmo, eu não sei se foi alguém do Carioca Dev que falou pra mim, eu não me recordo agora quem foi que falou, mas eu sei que um amigo chegou pra mim e falou o seguinte, cara, literalmente, o que você falou, Jonathan, caga pros requisitos da vaga, só vai. E eu lembro que na época eu queria vaga de entrevista de estágio e a vaga era pra júnior. E alguém falou comigo, não interessa, vai. E, cara, eu fui. E na entrevista, no processo, eu falei, eu vou rodar. Primeira etapa eu vou rodar. E, cara, eu fui selecionado. Foram 3 pessoas selecionadas, eu fui selecionado. E aí, quando eu fui falar com a última etapa, que era a entrevista com o CTO da empresa, ele falou, então, me fala um pouco sobre você. Eu falei, não, pô, eu tô estudando, não tenho experiência ainda. Ele falou, cara, a vaga é pra júnior, como é que você não tem experiência? Você chegou até aqui como? Eu falei, cara, eu tenho estudado bastante. Ele, gostei bastante de te conhecer. Eu não consigo te dar a vaga de júnior, mas eu vou abrir uma vaga de estágio para você. Cara, eu achei maneiraço isso, sabe? E eu lembrei muito desse amigo que falou para mim. Eu falei, cara, só fui. E deu certo. Depois eu quero fazer um artigo sobre isso. Eu acho que eu nunca passei para uma vaga que eu sabia que eu tinha todos os requisitos. Então, assim, acho que não tem nada a ver, né? Não, Ninguém até hoje. Eu também ia falar a mesma coisa. Fala, Rodolfo. Cara, assim, tocando nessa questão financeira, eu queria fazer uma pergunta aí para os dois, porque eu na Unicarioca, além de ter estudado, eu trabalhei também, e eu já trabalhava com TI na Unicarioca, só que uma área completamente diferente de programação. E eu fiz essa alteração. Eu saí de um cargo sênior na Unicarioca e virei estagiário em programação. E essa parte financeira realmente foi algo que pegou muito para mim. E por muitos momentos eu já cheguei a desistir, a abortar de ir para a área de programação. Mas no dia seguinte eu ouvi algum podcast, ou às vezes até mesmo conversando com o Jonathan, que foi assim, uma pessoa que me ajudou bastante nesse processo. Apesar de eu acho que ele não sabe disso. Mas pronto. E o no Carioca deve também. Mas a minha pergunta em alguma parte, em algum espaço desse tempo de transição de vocês já chegaram a pensar em desistir, ou até já chegaram a desistir, passar uma semana vocês, não, quer saber, eu vou tentar. Tipo assim, teve esse momento de vou, não vou desistir, não vou desistir. Porque assim, muitas pessoas passam por isso. Eu passei por isso. Eu acho que é o medo de todo mundo que está saindo de uma área já está estabilizado e indo para uma área onde vai virar estagiário e vai ganhar menos. Cara, constantemente. Menos por causa do dinheiro, mais porque eu ficava desesperado, porque eu achava, eu não sou capaz disso. Porque eu estava até comentando com a minha esposa outro dia que eu não lembro qual foi a última vez que eu pensei isso, que é algo muito bom.
Mas eu acho que toda hora, cara, eu pensava, cara, isso aqui é muita coisa para mim, eu não tô dando conta. Trabalhava até de madrugada para tentar pegar aquilo, não conseguia. Eu não sei o que me fez continuar, acho que talvez tenha sido o apoio da minha esposa, que também fez a mesma transição que eu. E a gente passava por aquilo juntos e eu não sei. Eu sei que continuei. Eu acho que todo mundo tem um pouco da síndrome do impostor dentro, né? Todo mundo... E isso independente de tempo de carreira, conhecimento específico, todo mundo em dado momento vai falar, caraca, será que eu consigo fazer isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu acho que é importante identificar e tentar usar por cima. É difícil, mas assim, eu não cheguei a pensar em desistir, mas eu tive frustrações, assim, a nível de, como o Yasuto falou, né? Quando a gente entra na área, quando entrei na empresa que eu estou atualmente, eu achava que eu sabia um básico de programação. E aí, quando eu cheguei lá, a equipe me abraçou, isso foi muito importante também, e que eu vi a galera fazendo o que eles faziam lá, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não sou programador, eu não sou nem estagiário. E era desesperador, porque eu passava a maior parte do meu tempo estudando A, B, C, D, E, e você não focava em nada. Aí você acaba sendo pato, né? Você tem asa, mas não voa bem, você tem aquela pata de nadadeira, mas você nada mal, você anda desengonçado. E aí você fica desesperado, aí você tem que correr atrás, e aí esses estudos que a gente ficava até de madrugada estudando em casa, você não conseguia fazer determinada coisa, ou não entendia algo, por mais que você lesse 2, 3, 4 vezes, te causa aquela frustração, você fala, cara, não é possível, não é para mim essa área. E aí você tenta de novo até conseguir, mas assim, eu não cheguei, acho que ao ponto de pensar em desistir. Excelente pergunta, Rodolfo. Eu queria fazer um aditivo em relação a um pouquinho antes, ao tópico um pouquinho antes, que a gente citou em relação às vagas. Tem a ver também com a síndrome do impostor, né? Às vezes a gente não se acha capaz e às vezes a gente realmente não é capaz mesmo, não. A gente olha lá, todas as vagas e tem sempre aquela sopa de letrinhas lá. Eu lembro que na época que eu estava também buscando um estágio, eu olhava aquela sopa de letrinhas de tantas coisas e eu às vezes sabia 2 coisas daquela ali. Uma coisa que eu comecei a fazer é pelo menos saber o que é. Eu não sabia fazer, não sabia executar, mas eu dava um Google antes, pesquisava, né? E sabia pelo menos o que era. Então a minha recomendação em relação a isso, para quem está nos ouvindo, vocês passaram por essa experiência, tá aí um bom retorno, um bom feedback da parte de vocês, para quem está numa situação parecida. Quem está nos ouvindo cara, não é você que tem que dizer se você é bom ou não para a vaga. A vaga está lá, você se aplica. Quem vai te dizer é quem está selecionando. Você vai fazer a entrevista, você vai fazer prova. Às vezes você acha que você não é bom, chega na hora da prova prática, você conseguiu resolver. Ou às vezes você não conseguiu resolver, mas você tentou, buscou, e o recrutador ele pode ter visto isso, pode ter visto o teu empenho. Ele fala, cara, eu sou um profissional sênior, eu sei até onde ele foi, até onde ele vai, como ele pode evoluir. E ele pode te dar a vaga. E eu me lembro bem do meu primeiro estágio, cara, tinha 3 exercícios, o terceiro exercício era um exercício em JavaScript, e eu fiz um negócio que eu não sabia nem explicar, funcionou, mas eu não sabia nem explicar aquilo. E quando chegou na parte da explicação, eu expliquei todos os 2 exercícios, na parte final, eu falei, cara, tá funcionando, não tá? Eu não sei como é que funcionou. Eu vou ser bem sincero, eu peguei um código na internet, testei, vi que funcionou e deixei. É isso que foi isso. E eu ganhei a vaga de estágio, entendeu? Então, assim, aplique e deixa que o recrutador diga se você é hábil ou não, habilitado ou não para a vaga. O terceiro ponto sempre vale a pena se aplicar. Por quê? O processo seletivo ele é um aprendizado para você também. Então, você vai passando por diversos processos seletivos e tomando não, e você vai se ajustando, você vai aprendendo o comportamento, vai aprendendo o que falar, o que você tem que estudar melhor. Então, assim, meu ponto de vista em relação a isso, para você que está nos ouvindo, cara, não liga para essa sopa de letrinha, para esse monte de qualificação que está pedindo. Às vezes está pedindo 10 qualificações e só tem 3. Aplica mesmo assim. Dá um review sobre o que ao menos é cada uma delas e se aplica para a vaga. Alguém quer adicionar isso para pular para o tópico? Go ahead, Pedro. Queria só adicionar uma coisa que basicamente assim, quando você está mudando de profissão, quando você está entrando no mercado de trabalho, a parte techniquez ela pode ser um problema? Pode, mas as empresas elas não procuram isso. Elas procuram pessoas que são capazes de aprender, pessoas que sabem correr atrás.
Então, a proatividade, ela é mais essencial, principalmente no começo, do que o Technicase. Porque meia hora de Google você sabe fazer alguma coisa. Saber buscar essa informação, saber as melhores práticas é outra. Melhores práticas você pega com experiência, mas você pode estudar isso antes, né? Se você vai ser cobrado, vai fazer teste, alguma coisa, geralmente para uma vaga mais voltada para o sênior, que aí precisa ser especialista, né? Mas o começo, você saber como estudar, entender como é que o caminho das pedras funciona é extremamente importante, né? Eu acho, para mim, se eu estivesse contratando, eu busco saber quem é que tem facilidade de aprender e quem que está buscando aprender. Olhar no currículo, quais são os cursos que você fez nos últimos 6 meses. Se a pessoa não fez nenhum, cara, me desculpa, mas meio que o que você está fazendo aqui? Na área de TI, que é uma área de constante evolução, se você não se evoluiu nos últimos 6 meses, você está parado. Há 6 meses atrás. Só pra Só ficar quero claro. complementar um negócio, Wagner, sobre o que você acabou de falar. Eu acho que a gente até tem que trazer um papo aqui sobre como foi a tua transição para sair do país. Porque a gente fazia aula de inglês junto e eu acompanhei todo o trabalho e, cara, foram muitas entrevistas que tu fez até conseguir a vaga. Então, acho que faz muito sentido botar todo o racional que tu usou para a gente trazer aqui para o canal. Sim, a gente já até falou um tópico parecido, só que eu estava como mediador, não fui a pessoa entrevistada, então eu não dei muito detalhe do meu passo a passo. Mas eu acho que vale a pena a gente discutir sobre isso. Depois eu já acabei descobrindo que o passo a passo que eu fiz, algumas outras pessoas também fizeram. Mas eu acho que realmente é alguma coisa que vale a pena a gente abordar. De repente vocês vão falando, perguntando e eu vou mostrando mais ou menos como é que eu fiz. Posso até compartilhar o meu passo a passo. Eu montei um framework de como passar para vagas internacionais, cara. É assim. E Vou dar um inclusive salve hoje, aqui. né? Inclusive hoje na empresa que eu tô hoje, eu acho que se eu não tivesse feito tudo aquilo ano passado, eu não estaria onde eu estou hoje. Não, isso que você falou, Wagner, de entrevista, né, ensinar, e isso eu passei por isso, tá? Assim, eu já fui em entrevista onde eu não passei e eu fiz questão de perguntar para o entrevistador, eu falei, cara, como é que você resolveria isso então? E ele foi me dando a explicação e ficar exatamente onde você falhou. Você sabe dizer onde, cara, eu gaguejei muito aqui porque eu não sabia responder aqui. Então, eu a partir disso, eu fui correr atrás daquele meu gap. E assim, isso é muito legal, porque você consegue ver que você vai crescendo. E entrevista também, cara, a gente até brinca. Às vezes é que nem concurso público, né? Só tenta. Vai chegar uma hora que você vai passar, cara. Sim. Sabe? Aí você vai ganhar experiência com isso. Sim, concordo com você. Então, Cara, galera... só para acrescentar, tipo, eu sou um cara muito tímido. Muito tímido. E eu comecei a fazer várias entrevistas. E, cara, gaguejava muito e tal. Mas nas últimas eu tava... Tipo, era o cara mais tranquilo da sala, sabe? Exatamente, é isso que eu tô falando. O processo, você faz tanta entrevista que pelo menos a apresentação pessoal, você já gravou o teu discurso, já está pronto. Ele está lapidado, apresentação pessoal, pum, matou essa. O próximo passo são responder as perguntas, analisar, entender a pergunta para poder responder. Só um aditivo rápido, né, ainda nesse ponto, eu lembro bem de você acabou de falar um ponto aí, Rafael, que eu lembrei de uma entrevista que eu fiz aqui mesmo em Portugal. Na época eu estava numa consultoria ainda e a consultoria estava tentando me alocar no cliente. E aí na entrevista com o cliente, a gerente técnica lá me fez uma pergunta e ela estava esperando uma resposta pronta. Uma resposta, aquela resposta. E eu não dei a resposta que ela esperava. E eu senti na cara dela que não era aquela resposta. Então eu peguei e fiz uma pergunta para ela. Mas por que você precisa disso? Por que você quer isso? Como é que funciona aqui? E ela começou a falar, por quê? Como é que funciona? Aí eu sugeri uma outra ideia, mas a gente não poderia fazer assim, assado? Ela, poderia. Pô, tá aí, ganhei a vaga. Então, pô, às vezes vale a pena você se aplicar, vale a pena você perguntar, entender também, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, eu fiz algumas entrevistas no período de pandemia, era um período de muita insegurança aqui em relação às nossas vagas, nossos empregos. Eu peguei e liberei meu LinkedIn para ouvir as propostas. Eu fiz algumas entrevistas e tinha assim, fiz entrevista tipo assim, a vaga para Agile Coach Senior Master Jedi. Ok. Aí durante a entrevista, você sabe isso? Não. Você sabe aquilo? Não.
E aí eu ficava me perguntando, comecei a fazer perguntas, né? Mas por que você sabe aí? Por que você quer um Agile Coach? O que você vai fazer? O que o Agile Coach vai fazer na tua empresa? Ah, vai fazer isso e aquilo. Eu falei, olha, isso aí não é função do Agile Coach, isso aí é função do PO. Olha, isso aí não é função do Scrum Master, do Agile Coach, é função do Scrum Master. Não, isso aí que você quer é a função do CTO da empresa. Essa transformação que você quer não é o Agile Coach que vai fazer. E aí, algumas vezes, eu abri meu PowerPoint e dei uma aula para o entrevistador, entendeu? Algumas vezes. Então, assim, vale a pena você também perguntar para ver se você também se cabe naquela vaga, o quanto você realmente pode ajudar. Claro, quando a gente está num perfil de uma entrevista para estágio, para júnior, é um pouco diferente, mas isso não deve tirar de você a tua habilidade e oportunidade de perguntar. Olha, eu não sei programar em Node.js, mas eu sei JavaScript. Pô, para E outra aprender... coisa, né? Você falou o negócio de não saber. Eu acho que a transparência na entrevista é muito importante. Sim, Né? sim. Você vai para uma sala, o cara te dá um piloto, um quadro branco e fala, cara, eu quero que você faça um algoritmo para mim, faça isso, isso, isso. Aí ele te pergunta, qual a complexidade de algoritmo disso aqui? Aí você não sabe, e ao invés de você falar que não sabe, fala, cara, eu não sei te responder. E não é uma vergonha não saber, pelo contrário, é uma oportunidade de aprender. Você fala, não, isso aqui, ó, dado... Aí você começa a inventar. Aí você começa a criar. Aí, cara, ali a pessoa que está te entrevistando subentende que ela tem um nível técnico maior do que o seu ou igual ao seu, sabe o que está falando. Então, se você começar a tentar enrolar essa pessoa, ela vai saber que você está no embromation. Então, você já começa a se queimar aí na entrevista. E só complementando também, rapidamente, todas as entrevistas que eu fiz até hoje, eu sei que isso vai variar de empresa para empresa, mas foi um grande bate-papo. Não era nada daquela questão de, olha, você faz, eu estou aqui analisando o relógio. Não é isso. Várias vezes a gente fica na questão do, olha, eu estou fazendo isso, e o cara ajuda você, pensa dessa forma, pensa por esse lado. Então isso é bem bacana. Galera, então mais uma pergunta aqui. Uma curiosidade, eu acho que vai ajudar bastante quem está nos ouvindo. O que você estudou mais e qual foi a estratégia de estudo que vocês utilizaram? Bacana. Essa pergunta é bem bacana, porque a gente, quando está lá no início, né, buscando uma carreira, até mesmo olhando os requisitos da vaga, a gente se prende muito a ferramental, né? A gente começa a tentar estudar de tudo um pouco. Eu vou estudar JavaScript? Não, agora eu estou estudando Java? Não, porque agora eu tenho que estudar outra. Isso fica muito focado em linguagem. E no início eu era o cara que estava estudando Python de manhã, à tarde estava no JavaScript, e aí depois à tarde estava tentando ver Ruby e falava, cara, calma, assim, eu me sentia muito perdido. E aí, com o passar do tempo, né, você vai... É óbvio que a faculdade ajudou, deu uma base, e você, até com seus amigos de trabalho, você vai perguntando, cara, eu tô sentindo que tô sem foco, eu não sei o que estudar, o que eu preciso focar. E a experiência deles, né, acaba ajudando a gente. E aí eles falam, cara, ferramental, pelo menos eu tive muitas dessas ajudas, não se prende ao ferramental. Tenta entender o que você tem que fazer de fato, qual é a construção mental que você vai usar para aquilo ali. Pensa em arquitetura, como você faria para que isso funcionasse. Arquitetura você não aprende só lendo livro, óbvio que tem N conceitos que é importante a gente ler, mas se você não viver, se você não tentar se permitir construir junto com a equipe ali, você vai simplesmente só reproduzir o que você leu no livro sem ter passado por uma experiência real. Então, dado o momento da minha carreira, e atualmente eu faço isso, eu tenho dado muito mais importância hoje em entender mais arquitetura, como é que a conversa entre dois sistemas acontece, que estratégia eu vou utilizar para que isso ocorra, do que pensar no ferramental. Hoje, eu tenho que ir para uma outra equipe que trabalha com uma linguagem que eu não domino. Cara, tudo bem. Você, como o Pedro falou, você vai parar, você vai fazer qualquer curso aí na internet, que eu não vou dar o spoiler aqui, não vou falar, se não sei se tem que autoral ou não, mas você tem aí espaços de curso online que você compra bem baratinho o curso, e você vai sentar e em 3 semanas você vai saber fazer o mínimo daquela ferramenta. Sim. Mas acho que a dica que eu deixo para vocês é não se preocupem tanto com o ferramental e se preocupem mais em saber como as coisas funcionam de fato ali por debaixo dos panos, a comunicação, a arquitetura, etc. E você, Assuto? Bom, é engraçado o Rafa falar sobre ferramental. Eu comecei com o Vue.js, né, no projeto Matrix, e aí eu passei em 2 estágios que eu trabalhava com Angular,
Depois eu fui para outro estágio que eu trabalhei muito com Ruby, com Rails, né? E aí eu fiquei focado muito em framework. Tentava... Tudo que eu fazia era só para entregar, entendeu? E na empresa que eu estou atualmente, talvez por ser um ambiente muito complexo, o requisito é que você primeiro aprenda tudo. E aí eu tive tranquilidade para pegar as coisas do básico e ver. E aí hoje eu vejo que várias coisas que eu fazia antes eu meio que só copiava e colava código, sabe? Não sabia o que estava acontecendo. Então acho que o diferencial foi pegar o básico de cada coisa, a raiz, sabe? Acho que é isso. Eu não sei te falar uma estratégia exatamente como eu fiz, só que acho que é a questão de ter tranquilidade para você ver cada coisa de uma vez, de cada vez. E pergunte, galera. Acho que pergunta para tua equipe, sabe? Tem gente que tem boas experiências do seu lado. Não tenha vergonha de assim, encher o saco no bom sentido. E isso ajuda muito, isso contribui muito. E isso, inclusive, é a consequência disso, né? Mostra pra galera que você tá interessado em saber. Não é fazer nada de forma forçosa, assim, tipo, eu vou perguntar para parecer que eu tô... Não é isso. Tem alguma dúvida? Você leu algum artigo? Você viu algum vídeo e você não entendeu direito aquilo ali? Ainda que você tenha entendido direito, pergunta, valida aquela hipótese, aquela opinião que você criou ali. Eu acho que isso é muito importante. A troca de experiência entre a equipe, entre seus pares no trabalho é tão valiosa quanto você ler um post às vezes. Uma coisa que eu percebo é que a nossa área as pessoas são muito mais colaborativas, tendem a ser muito mais colaborativas do que nas outras, sabe? Pelo menos onde eu passei. Uhum. Então acho que isso me ajudou bastante. Sempre pedir ajuda, o que era até uma dificuldade para mim no começo, mas depois que eu passei a pedir, isso mudou tudo. Eu também tenho essa mesma sensação. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isso antes de eu pular para o próximo tópico? Porque eu tô louco para perguntar como é que é o dia a dia de trabalho de vocês. Eu teria sim para falar sobre o planejamento de estudo. Pode falar. Porque, e aí eu quero compartilhar o que eu descobri na semana passada, vendo um programa na TV fechada. E vou primeiro falar desse resultado da TV fechada. Eles pegaram dois grupos. Um grupo, eles colocaram, eram pessoas meio idosas, tá? Sim, 60 anos, 70, não tinha ninguém muito jovem, não. E aí eles falaram, o que é melhor? Malhar 30 minutos por dia, se exercitar 30 minutos por dia, ou quebrar esses 30 minutos em porções de 5 minutos. Cara, no final do período, deu a mesma coisa. Então, agora eu vou entrar no ponto que eu quero do planejamento de estudo. A gente tem várias coisas para estudar. Isso é sabido. Não vai mudar. E são várias coisas diferentes. E existe uma técnica de estudo chamada interleaving, que é você dividir os assuntos de forma que eles fiquem contextualizados. Então, na segunda você estuda, vamos supor, na segunda você estuda C#, mas você vai precisar hospedar essa aplicação em alguma coisa, enfim, você vai olhar algum assunto disso na terça, na quarta-feira tu vai olhar banco de dados. Na quinta-feira, pode ser que você volte, sei lá, ao Docker, ou enfim, ao que está conectado com o assunto. E você fecha depois com C# de novo. Você fez 5 dias, você passou por todos os temas e você ainda treinou baseado na repetição espaçada. E, cara, 30 minutos por dia já é o suficiente. Então, cara, não é não estudar, mas pegar isso e estudar de forma consciente, fazer a prática deliberada, você saber exatamente qual é o teu problema, o que você está querendo resolver, que é que vai fazer você chegar rápido numa vaga de estágio, numa vaga de emprego, ou só na tua melhoria do conhecimento mesmo. Jonathan, fazendo uma contribuição no que você falou, o Hugo, que é nosso amigo em comum, inclusive, eu lembro que eu estava no início da carreira e eu comprava alguns cursos para fazer, e os cursos tinham duração assim, 12 horas. E aí eu botava na minha cabeça, eu falava assim, cara, eu vou ficar sábado e domingo o dia inteiro vendo o curso. E aí eu começava, cara, de manhã, eu parava para almoçar, mal descansava do almoço, caía no curso. E aí, quando dava mais ou menos umas 6 horas assim da noite, eu tava cansado, mentalmente cansado. E aí parecia que aquilo que eu vi na parte da manhã, eu já não lembrava mais de nada. Eu já não sabia mais de nada. E o Hugo, cara, ele falou pra mim, cara, se você não tiver o espaço
para você, que é aquele o ócio onde você está absorvendo tudo aquilo que você viu naquele espaço de tempo. Exato. Você não vai assimilar nada, você vai simplesmente olhar, escutar durante um curto período, aquilo vai te fazer sentido porque está na sua cabeça ainda, e depois você vai esquecer. E isso foi uma dica extremamente valiosa também, porque realmente, se você fica o dia inteiro, tudo bem, cada um tem um jeito, cada um encaixa num jeito, mas geralmente, se você está o dia inteiro numa rotina de estudar 8 da manhã até 6 da tarde, cara, você, sei lá, 30% do que você viu, você vai conseguir absorver. O resto você vai jogar fora e você vai... É que nem você está com sono de um livro. Você lê aquele parágrafo 5 vezes, você fala, cara, não estou entendendo. E você volta e lê de novo. Melhor dormir, velho. Melhor dormir. Exato, exatamente. Eu tenho esse papel aqui, olha só, ele tá velho. Velho. Tá anotado aqui? Tá os 4 passos da técnica de Feynman. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma técnica de estudo. Eu vou ler os tópicos para, né, quem de repente não tá assistindo pelo YouTube, que é, você pega um tema específico, claro e específico, você escreve uma explicação simples sobre aquilo ali, você revisa as partes que ficou confusa e depois você simplifica isso novamente. E esse processo você vai se explicar, que é muito o que o Rafael falou ali. Você pode se explicar ou explicar para alguma outra pessoa. Cara, isso daqui acelera muito o meu conhecimento, a forma que eu aprendo. Boa, excelente. Você consegue consolidar muito. Então, eu anotei esses pontos aqui e fica colado aqui na minha mesa. Eu acho que a gente pode acrescentar essa técnica de estudo aí naquele podcast sobre técnicas de estudo. A gente pode gravar técnicas de estudo. Pode fazer um desses, acho que vai ser bem interessante. Boa. Rafael, utilizando um pouco do que você falou, já ouviu falar na técnica de Pomodoro? Aprendi com o Jonathan. Pomodoro técnica. Oi? A primeira pessoa que me apresentou essa técnica foi o Jonathan. Eu ia falar dela agora. O Pomodoro ele é justamente para isso, cara. Porque assim, ninguém consegue manter um nível de concentração tão alto. E se você usar de fato a técnica do Pomodoro, você não consegue trabalhar 8 horas por dia. Exato. É impossível. Impossível, Você chega exausto no final do dia. Impossível. E é uma meta que você tem que ter para você, né? A técnica do Pomodoro, que eu ia falar agora também, você trouxe muito bem observado ela. Pô, tenta fazer 2, 3 Pomodoros por dia, para ler um livro, por exemplo. Depois você faz mais 2 Pomodoros para tratar algum tema de estudo. E depois tenta dar uma relaxada. Isso ajuda também, né? Eu sei que no nosso dia a dia, às vezes, a gente fica desesperado e a gente fala, cara, eu vou dar mais um sprint aqui de 2, 3 horinhas, mas às vezes acaba realmente, dependendo do teu estado de espírito, até mesmo físico ali, cansaço ou não, você não vai conseguir assimilar nada. Não. Bom, realmente a gente tem que gravar um podcast sobre só técnica de estudo. Por quê? Pomodoro eu já utilizei, acredito que o Jonas também, e boa parte desse grupo já utilizou, pelo que eu estou entendendo. O Interleaving me parece novo para mim. Talvez eu tenha usado coisa semelhante, mas não com esse nome. E eu utilizei também, junto com o Pomodoro na época, eu fiz uma análise SWOT, cara. É incrível, né? Não sei se vocês tiveram aula com a Rosa, professora Rosa. Pô, eu tive uma aula com a professora Rosa e acho que era empreendedorismo, comunicação e empreendedorismo, não lembro agora. E só lembro de um dos grandes exercícios que ela fez a gente fazer, que era, só para deixar claro, o nome Rosa Valim, o nome da professora, era fazer uma análise SWOT de você mesmo, dos seus pontos fortes, das suas fraquezas. E eu utilizei dessa técnica, cara, de análise SWOT pessoal para poder montar o meu plano de estudo. E utilizando junto com isso o Pomodoro. E assim, acho que deu resultado, cara. Deu resultado para o que eu queria, deu resultado. Então, mas não vou me alongar nesse ponto, vou deixar isso para a gente falar um pouco nesse podcast. O segredo, para fechar só isso, é uma palavra só, é disciplina. Disciplina. Boa. Não é motivação. Não. É disciplina. Que a gente faz acordar cedo todo dia. Não é a motivação. Mas eu costumo falar que a motivação ela vem após a disciplina. É igual quando você começa a perder peso. Você tem disciplina, você começa a perder peso. Quando você perde os primeiros quilos, você tem motivação para continuar. É isso aí. A motivação ela te mantém no foco, mas a disciplina te tira da zona de conforto. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, mas baseado, eu tenho uma influência de um livro, que é O Poder do Hábito, não sei se você já leu, Pedro, que ele fala...
A razão justamente do que te faz ficar mais motivado é porque quando você conquista algo que estava planejado, o teu organismo libera uma sensação de prazer, uma sensação de felicidade por você ter feito aquilo. Então, quando aquilo se torna um hábito e você tem sequências pequenas dessa liberação de prazer, então você dá continuidade àquilo. Então, assim, a minha Mas é opinião é justamente o que eu falei. exatamente. Só que a minha opinião é que você tem a motivação no começo, e se você não tiver essa sensação de prazer, você vai desistir. Então você tem a motivação no começo e a disciplina te faz você continuar. E aí, quando você tem a disciplina e atinge o resultado, aí vem isso que você está falando aí. Que vem essa liberação da sensação de prazer, você Mas continua com mais motivações. você sempre vai ter uma motivação. O problema é que a motivação geralmente ela é negativa. Por exemplo, para perder peso. Se você não perder peso, você vai morrer. Ou você vai ter uma péssima qualidade de vida. Ou que não sei o quê. Essa é uma motivação negativa. Mas o ponto de start é você ter disciplina para iniciar. Os primeiros resultados te faz continuar com aquela disciplina, continuar com aquela motivação. Aí você continua com o efeito. Entendeu? Mas sempre, o início é sempre uma motivação. Geralmente negativa. Entendeu? Ou então, eu quero melhorar de vida. Ok. Você saiu da zona de conforto? Na hora que você começa a ter disciplina e você vê resultado, você continua. Entendeu? Boa. Não vou alongar nesse assunto, vamos deixar para o nosso podcast sobre como estudar, digamos assim, como montar seu plano de estudo, né? Bom, eu estou muito curioso, cara. Eu gosto de saber o dia a dia das pessoas. Eu quero saber assim, Rafael, como é que é o seu dia a dia? O que que você faz? Qual a linguagem de programação você trabalha hoje? Como é que é o dia a dia? Como é que a tarefa chega até você? Com quem você interage? Bacana, bacana. Hoje eu estou numa equipe que a gente lida com, especificamente, né? A gente trabalha com Kotlin, com Java, com Android, tem uma parte do sistema que tem PHP também, tem React, e a gente também mexe em algumas questões de infra também. É bacana, assim, a gente tem uma equipe, são 4 devs, nós temos a figura do Delivery Manager, né, que é um Scrum Master com mais algumas atribuições. Temos o PO, temos um Tech Lead também. Então, a gente trabalha hoje com Kanban. Então, as tarefas ficam num quadro, né, online, a gente usa o Jira para isso. Então, o nosso PO traz sempre, a gente quando tem o refinement, por exemplo, o nosso PO ele tem uma tarefa lá que ele gostaria de trazer para o time criar, e a gente tem um refinamento, a gente participa do refinamento de negócios também, o refinamento técnico, para que o time de desenvolvimento entenda bem da tarefa em si, né? Acho que é uma cultura bem legal que tem na empresa, né? O dev não é aquele que só vai fazer a parte técnica. Se o dev não tiver envolvido também com o negócio, não entender o negócio, o propósito do negócio, para que a gente tem que fazer, cara, a gente é mero cuspidor de código. Então, a ideia não é essa. A ideia é fazer com que todo mundo entenda o que tem que ser feito, o porquê que tem que ser feito e principalmente, contribuir com algo que às vezes ou o PO não pensou, ou então o próprio cliente pode... Cara, é porque é complicado a gente falar que o cliente vai estar errado, né? Mas existem limitações técnicas, inclusive, que inviabilizam talvez determinada tomada de decisão. Então, onde eu trabalho, a gente tem uma abertura total para isso. E aí a gente participa desse refinamento, como eu estava falando, e até do momento que a gente move, né, nas raias do board e fica lá preparado para desenvolvimento, a gente desenvolve. E assim, a gente preza muito também algo que ajuda muito, não só na execução da tarefa, na agilidade da tarefa, mas também na equiparação técnica, né, de gap técnico, que é o pair programming. A gente tenta sempre que possível fazer o pair programming. Para quem não sabe o que é pair programming, vou dar um exemplo aqui. Eu pego uma tarefa do board e eu convido o Yasuto para a gente fazer junto aquela tarefa e a gente vai fazendo ali. Tem uma técnica do pair programming, mas basicamente é 2 cabeças pensando na solução de um problema. Isso é bem bacana, a gente dá muito valor a isso lá e a gente tem conseguido entregar bastante. Isso se reflete, inclusive, em gráficos de cycle time, do time, tudo isso. Então é bem bacana. Boa, cara, muito bom a sua explicação. E você, Yasuto? Como é que é o seu dia a dia, cara? Como é que as tarefas chegam até você? Com quais pessoas do time, quais profissionais do time você interage?
Bom, eu trabalho numa equipe de pagamentos digitais. A gente tem aplicações com Python, JavaScript, PHP, Java também. Eu não sei dizer se é um Scrum, porque a gente falta alguns papéis, então nunca a gente consegue fazer exatamente um Scrum. A gente trabalha com Jira e a gente tem trabalhado há alguns meses em transformar um sistema legado, que é um monolito, em vários microserviços com alta escalabilidade, enfim. A gente tem tentado interagir mais com o produto, então a gente também tenta definir, ajudar o pessoal de negócio, de produtos, a definir os próximos produtos da empresa, porque tem muita coisa nova surgindo. Bom, é isso. A gente tem que participar de várias reuniões de planejamento, porque é muita coisa nova que está acontecendo. E é isso. A gente também faz muito pair programming. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você também tem uma interação com a área de produtos, que geralmente é uma área de marketing, uma área de produto, não é de TI, que idealiza coisas em relação ao produto, que muitas vezes a gente não sabe se é viável ou não, e tem reuniões frequentes com a equipe técnica para saber se aquilo é possível desenvolver ou não. É isso? Sim, sim. A gente tem tentado antecipar os próximos trimestres, de forma que a gente já entre sabendo exatamente o que a gente tem que desenvolver. Então, a gente ajuda o pessoal de produto a ter essa definição. Boa. Interessante. Um conceito chamado dual track, que a gente está tentando agora. Interessante. E existem muitas ideias mirabolantes que às vezes ela não é inviável e vocês, durante a reunião, detectam isso, olha, isso aqui não dá para fazer. Vocês Existem. sempre tentam fazer. Existem, mas eu acho que isso é bem tranquilo. Eu acho que eu tenho sorte de estar numa equipe muito boa, que contém pessoas com muitas especializações diferentes, e a gente consegue chegar a uma definição legal. Boa, boa. Acho que tem um acordo entre o time, né? Acho que nada está escrito em pedra. Acho que essa é o grande ganho, assim, que se a gente consegue trabalhar numa empresa, numa equipe que entende o propósito do que a gente desenvolve, isso a gente consegue atingir esse nível de maturidade, né? Acho que até uma parte de maturidade é um trade-off, é uma troca às vezes. É falar, cara, eu não consigo te atender na totalidade do que você pediu agora devido a esses pontos aqui, mas a gente vai caminhar para lá. Então a gente vai fazer um desvio aqui, vou te entregar valor, acho que isso é importante, mas talvez a gente não entregue 100% do valor que você considera como valor, né? Isso é bacana. E todos vocês hoje estão trabalhando remotamente de casa, correto? Correto. Ainda bem. Boa, boa, boa. Bom, galera, muito bom a parte de vocês do dia a dia de trabalho. Eu acho que muita gente... Eu faço sempre essa pergunta porque quando eu comecei a estudar TI, embora eu tivesse lido bastante, decidido me apaixonar pela área, eu ficava sempre na dúvida assim, cara, o que faz um analista de negócio? O que faz um desenvolvedor A, desenvolvedor B? O que faz um DBA? Na prática mesmo, como é que é o dia de trabalho dessas pessoas, né? Eu tinha a sensação de que era algo muito, muito, muito difícil, muito surreal. Então, eu faço questão de perguntar, porque talvez a dúvida que eu tinha era a dúvida de muita gente que ainda não entrou na TI, que está nos ouvindo agora, entendeu? Então, acho que é importante mostrar assim, que não é um bicho de sete cabeças. A gente falou um pouco de processos, cargos que talvez você não sabe o que é, como um Product Owner, um Delivery Manager, mas não é um bicho de sete cabeças. Assim, e hoje em dia eu sinto que as empresas estão focadas muito em times cross, né? Times multifuncionais, com diferentes habilidades, diferentes especializações, e isso traz um ganho enorme para quem é desenvolvedor. E, na verdade, eu acho que isso traz um ganho enorme para todo mundo, né? Ter múltiplas disciplinas juntos, pensando e desenvolvendo em soluções. Bom, vou correr um pouquinho aqui e vou pular para a pergunta assim. Cara, existe algum livro, filme ou uma frase que durante esse momento te motivou, te ajudou, te contribuiu, que você gostaria de compartilhar? Rafael. Cara, difícil pensar agora num livro, numa frase, num filme assim que me motivou. Eu acho que a principal força que alimenta, que me motiva hoje em dia, cara, é minha família, assim. Então, não seria uma literatura específica, assim. Acho que a principal força é minha família. E, obviamente, você tem anseios, você tem estratégias que você monta para a sua vida
metas que você estipula para você, e isso também te motiva a chegar lá. Acho que você determina uma meta para sua vida, você dá um tempo para essa meta, não necessariamente é ruim se você não atingir a meta naquele tempo, mas você pode muito bem reavaliar essa meta e jogá-la um pouco mais para frente. Mas se você continuar sempre tentando seguir essa meta, isso vai sempre ser um motivador para você. Acho que é mais ou menos isso. Agora a nível de literatura, tem excelentes literaturas que motivam a gente, né? Eu não saberia trazer agora uma específica. Beleza, se você lembrar até a publicação desse vídeo, você pode mandar a mensagem para mim que a gente publica. E assunto? Cara, não sei se é exatamente motivação, mas um livro que me ajudou muito, porque quando eu cheguei na empresa nunca tinha trabalhado com back-end, nunca tinha trabalhado com Python direito, só fazer alguns scripts pequenos. Foi o Python Fluente, do Luciano Ramalho, que é sensacional, é super didático e me ajudou bastante. Python Falando Fluente. de livro mais técnico assim, cara, acho que todo mundo, em dado momento da carreira, deveria começar a ler ir lendo aos pouquinho em pouquinho o Código Limpo, é um clichêzão, né? Mas, cara, tem muita coisa maneira aqui dentro dele. Então, Qual o nome? Pode repetir o nome e o o autor? Código Limpo. Isso. Tô anotando aqui pra gente botar na Código Limpo. Fala o nome do autor. Robert C. Martin. Beleza. Galera, e com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigado a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Se esse podcast serviu para você de alguma forma, deixe seu comentário, deixe seu like. A gente está sempre acompanhando os vídeos e os comentários. A gente está sempre acompanhando os comentários lá nos vídeos. Então, se você tem alguma dúvida, deixe lá o comentário no canal do YouTube. E eu acredito que um de nós vai responder com certeza. Então, obrigado. É isso. Até a próxima.